E aí, se você piscou nas últimas semanas, talvez tenha perdido alguma coisa, porque a velocidade da inovação no nosso universo dev está acelerando de um jeito absurdo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, olhando para 3 pontos-chave. Primeiro, o poder da GPU finalmente chegando no JavaScript. Depois, a briga de gigantes entre as plataformas de IA, sabe? E por fim, vamos falar de hardware, com a Tesla prometendo virar o jogo dos chips. Bora lá? Olha, não é exagero dizer que a inteligência artificial está mudando tudo de novo. E não é só uma evoluçãozinha, não. Ela está, de verdade, redefinindo as ferramentas que a gente usa, as plataformas onde a gente compete e até o silício, a base de tudo sobre a qual a gente constrói o futuro. Então, nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai ver como o código está ganhando velocidade, não só na escrita, mas na execução com GPU. Depois, a gente entra na batalha estratégica das plataformas de IA. Em seguida, vamos para o fundamento de tudo, a corrida pelo silício. E para fechar, damos uma espiada no que os grandes nomes da área estão planejando. Beleza, vamos começar pelo que está mais perto da gente, né? O código. E a primeira grande aceleração está rolando num lugar que afeta todo mundo, a execução de código direto no navegador. E quem está puxando essa conversa é o Guilherme Haut, da Vercel. A ideia dele é que o JavaScript está virando uma espécie de metalinguagem. Ou seja, em vez de só rodar em um lugar, ele passa a ser o maestro que decide onde a computação pesada vai acontecer. A gente já vê isso com o Use Server no React, né? E agora, a ideia é ter um Use GPU. Com uma linha de código, você diz, ei, essa parte aqui roda na placa de vídeo. É uma ideia muito poderosa. E isso não está só no campo das ideias, não. Já tem um projeto chamado TypeGPU materializando isso. Basicamente, é uma biblioteca que pega seu código TypeScript ou JavaScript e, pá, compila para rodar em paralelo na GPU. Imagina o potencial disso para renderização, física, qualquer cálculo pesado, tudo nativo no browser. Não é à toa que o assunto bombou com mais de 6.000 interações na comunidade. E o mais legal é o quão simples isso pode ser. Dá uma olhada. Na esquerda, a função normal, do jeito que a gente sempre fez, rodando na CPU. Na direita, a mesmíssima função, mas com uma linha em cima, Use GPU. Pronto. Essa pequena diretiva funciona como um desvio, mandando o trabalho pesado direto para a GPU, que é especialista nisso. Uma mudança pequena no código para um ganho de performance gigante. E essa aceleração não para na execução. Ela está chegando também na escrita do código. Olha só esse número, 30 a 50%. Foi isso que o Sam Altman, da OpenAI, disse que os engenheiros de lá ganharam de produtividade. Como? Usando os próprios modelos de IA como assistentes de programação. Pensa só, um aumento de até metade na velocidade de desenvolvimento. É algo impressionante. Bom, com tanto poder na mesa, é claro que uma disputa estratégica ia começar, né? E é exatamente o que está acontecendo no mundo das plataformas de IA. De um lado, a galera do código aberto, da colaboração. Do outro, as grandes empresas criando seus jardins morados, onde elas controlam quem entra e como a tecnologia é usada. E a grande questão que fica no ar é essa: para que lado a balança vai pender? A resposta para isso vai definir não só o futuro da inovação em EA, mas principalmente quais ferramentas a gente vai ter na mão e que tipo de oportunidades vão surgir para nós que estamos desenvolvendo. E para quem acha que isso é só teoria, o Theo Brown já soltou o alerta. A Anthropic, que faz o modelo Claude, começou a fechar o cerco. Eles estão cortando acesso ao modelo dentro de ideias de terceiros. O recado é bem claro. Quer usar nossa tecnologia? Então vai ter que ser pela nossa API, do nosso jeito e sob nosso controle. É o jardim murado em ação. Mas do outro lado da trincheira, tem gente de peso defendendo o código aberto. O Guilherme Rauch, de novo ele, bate na mesma tecla. O caminho é o open source. Ele lembra que foi assim com o Linux, foi assim com o React, ecossistemas abertos que criaram uma onda de inovação gigantesca. Para ele, com o IA, não tem por que ser diferente. É o único jeito de acelerar o progresso para todo mundo. Tá, mas e a gente, os desenvolvedores? O que preferimos? Olha só esse dado. Uma pesquisa recente mostrou que 70%, a grande maioria, prefere modelos dedicados. E por quê? Geralmente por questões de privacidade e controle. E aqui está o grande dilema do momento, né? A gente escolhe a conveniência de uma API pública ou a segurança de ter o modelo rodando no nosso próprio ambiente controlado. Ok, essa briga toda no software é fascinante, mas nada disso funciona sem a base de tudo, o hardware. E meus amigos, a corrida pelo silício, pelos chips que alimentam a IA, tá pegando fogo. E quem chega chutando a porta é o Elon Musk. Ele soltou uma declaração que é de cair o queixo.
O novo chip de IA da Tesla, o AI5, seria 40 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato por inferência do que soluções da NVIDIA. Se isso for verdade, é uma ameaça direta ao domínio que a NVIDIA construiu nesse mercado. E não pensem que isso é só papo de marketing, não. A Tesla botou um plano bem claro na mesa. As primeiras amostras desse chip chegam em 2026, a produção em massa em 2027. E eles já estão até falando do próximo, o i6, para 2028. Ou seja, é um projeto sério, de longo prazo. Eles estão vindo para brigar de verdade. Ok, a gente viu mudança no código, nas plataformas, no hardware, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta é, como a gente tenta entender os próximos passos? A melhor forma é ficar de olho no que os grandes nomes da nossa área estão discutindo neste exato momento. E por falar nisso, o Jerzy Oros, da newsletter Pragmatic Engineer, deu uma dica quente. Ele vai entrevistar ninguém menos que Chris Lattner, a mente por trás de projetos como LLVM, a linguagem Swift e a Mojo. E os temas são exatamente os que tiram nosso sono: futuro do trabalho remoto, layoffs e o principal, que habilidades de IA são essenciais para a gente se manter relevante. Com certeza vai ser uma conversa para acompanhar de perto. E com tudo isso, a gente chega na pergunta final para a gente levar para casa e refletir. A gente viu a aceleração acontecendo em 3 frentes: no código, nas plataformas e no hardware. Agora, a questão que fica é: qual dessas 3 revoluções vai ter o maior impacto no nosso trabalho durante o próximo ano? Vale a pena pensar nisso.